Olá, pessoal! Esta é nossa aula 16 do curso de Direito do Trabalho, nossa última aula do curso, em que nós vamos falar sobre o processo do trabalho, trazendo para vocês algumas noções gerais sobre esse assunto. Então, vem comigo! Então, como sempre, né, você está acostumado, a gente sempre começa vendo aqui a relação de emprego. E você lembra que a relação de emprego é uma relação entre o empregado e o empregador, em que o empregado presta um serviço durante a sua jornada e o empregador remunera o serviço, pagando aqui um salário. Aqui esse J ficou parecendo um S, né? Mas você sabe, é a jornada de trabalho. Nessa aula, nós vamos falar de uma relação um pouco diferente, que não é a relação do empregado com o seu empregador, mas é uma relação entre empregado e empregador por meio de uma figura aqui, que é o juiz do trabalho. Então, na relação processual, nós não estamos falando de uma relação entre empregado e empregador, mas nós estamos falando de uma relação diferente entre o empregado, o juiz e o empregador. Justamente porque esta relação aqui possui uma natureza diferente, porque tem pessoas diferentes, tem questões diferentes que estão sendo discutidas aqui, o estudo deste tipo de relação é reservado para uma outra disciplina que não o direito do trabalho. É uma disciplina que se chama direito processual do trabalho. Então, o direito processual do trabalho vai discutir todas as características importantes da relação processual e do que envolve o processo. Nós não estamos num curso de direito processual do trabalho. Por isso, eu não tenho aqui como ficar falando aqui para vocês dos princípios do processo, das principais regras de todos os procedimentos e tudo que envolve o processo do trabalho. Mas eu acho que é importante para você trazer algumas noções de como funciona o processo do trabalho, porque eu acho que seria insuficiente a gente falar num curso de direito do trabalho sem que você saísse com pelo menos alguma noção de como funciona o processo do trabalho e como que esse processo vai funcionar nas situações em que empregado e empregador começarem aqui a discutir entre si e não chegarem num acordo, tá bom? Então, numa situação em que existe briga, existe um conflito entre empregado e empregador, quem vai resolver esta briga é a figura aqui do juiz. Tudo bem? Quando nós chamamos o juiz para resolver a nossa briga, nós dizemos que nós estamos diante de um processo. E esse processo se caracteriza pela presença de um litígio. Então, o que é litígio? Litígio nada mais é do que a briga entre o empregador e o empregado. Então, quando o empregador e o empregado estiverem discutindo no processo, nós dizemos que há ali um litígio, uma discussão entre as duas partes. Cada uma quer uma coisa diferente e o juiz, com base no direito, com base nas provas, vai decidir quem tem razão, por que motivo e vai resolver a disputa entre empregado e empregador. Tudo bem? Por isso que eu estou fazendo aqui uma figura que coloca o juiz no meio dos dois, tá certo? E o juiz ele tem que ser justamente imparcial, porque ele não vai nem favorecer o empregador e nem favorecer o empregado. Ele vai julgar de acordo com quem está com a razão. Tudo bem? Então, esta é a situação aqui do processo do trabalho. Vamos ver como ele funciona. E para você entender como que funciona o processo do trabalho, você precisa ter algumas noções de como se organiza a justiça do trabalho. Então, vem aqui ver comigo a organização da justiça do trabalho. Bom, o primeiro ponto que eu queria ressaltar com vocês é o de que a Justiça do Trabalho é uma justiça especial. Especial por quê? Porque ela não trata de casos comuns, ela só trata especificamente dos casos que envolvem relações de emprego. Então, aquele nosso estudo em que nós identificamos os requisitos da relação de emprego são importantes, inclusive porque isso vai nos ajudar a verificar se aquele processo é um processo que vai ser discutido na Justiça do Trabalho ou não. Então, aqui eu queria só fazer um desenho rápido com vocês para a gente ver que nós temos no judiciário brasileiro estruturas diferentes de justiça comum, que tratam dos assuntos gerais, e de justiça especial, que tratam de alguns assuntos especializados. Né? Então, no caso da justiça comum, a gente tem os tribunais de justiça, que são estaduais, e que vão tratar de casos criminais, casos cíveis, enfim, a grande maioria das ações são julgadas lá pelos tribunais de justiça. A primeira instância é a do juiz de direito, e aí então você entra com uma ação judicial para aquele juiz de direito, para que ele vá julgar aquele caso, e se você
discordar da decisão do juiz, você pode entrar com um recurso para ser julgado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, né, dos TJs. Se aquele processo, por algum motivo, tratar de uma questão que envolve organizações federais, né? Então envolve a União, envolve empresas federais, envolve sociedades federais, então aí aquele processo, em vez de ser julgado na Justiça Comum, na Justiça Comum Estadual, vai ser julgado na Justiça Comum Federal. Então aí nós temos como uma segunda divisão do Judiciário a Justiça Federal, que no caso da segunda instância, nós temos lá os TRFs, né? Então, os Tribunais Regionais Federais. O Brasil, o território é todo dividido em regiões, e aí tem um TRF para cada região. Né? No caso aqui de São Paulo, nós estamos na terceira região. E aí, a primeira instância dos processos federais é o juiz federal. Mesma coisa, discordei da decisão do juiz federal, entro com um recurso para um desembargador federal julgar aquele recurso. Tá certo? Você deve se lembrar que as ações que ficaram famosas da Lava Jato, né, foram ações julgadas pela Justiça Federal. E por que isso? Porque justamente eram ações que envolviam temas federais, envolviam organizações federais. E por isso acabaram sendo deslocadas para a Justiça Federal. Agora, se não fosse isso, se não envolvesse uma empresa federal, não envolvesse órgãos federais, aí aquela ação seria julgada aqui pela Justiça Comum. Então, os tribunais de justiça e os TRFs cuidam dos casos comuns que não têm enfim, acabam envolvendo vários assuntos diferentes. A Justiça do Trabalho, então, ela entra numa situação aqui separada, né? Ela não se confunde, ela não se mistura com a Justiça Comum. Por que isso? Porque existem um monte de processos trabalhistas e esses processos acabam tendo questões bastante comuns, né, bastante semelhantes entre si, nesse sentido, né? Então, por isso, se entendeu melhor dividir, separar o que eram os processos que não envolvem as relações de direito do trabalho e os processos trabalhistas sendo julgados digamos assim, uma divisão especial do Poder Judiciário. E é justamente isso que é a Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ela é separada do resto do Judiciário, né? Lá a gente tem os tribunais regionais do trabalho, que são os TRTs. Então, tenho aqui o TRT. E na primeira instância, a gente tem o juiz do trabalho. Então, a mesma coisa. Você entrou com uma ação, ela vai ser julgada inicialmente pelo juiz do trabalho. Discordou da decisão do juiz do trabalho, você recorre e essa decisão vai ser julgada pelo TRT. Tudo bem? Os TRTs também se espalham pelo território nacional, né? Sendo que São Paulo é um estado que tem 2 TRTs, justamente porque tem uma demanda muito grande. Então, a gente tem o TRT 2, que é o que fica aqui em São Paulo, e o TRT 15, que cuida do resto do estado de São Paulo, fora a capital, e que fica lá em Campinas. Existem vários outros órgãos especiais no judiciário, né, que vão tratar justamente de casos especiais que não caem aqui na Justiça Comum. Então, é o caso da Justiça Eleitoral ou então o caso da Justiça Militar. Tudo bem? Então, aqui, só para a gente ficar bem claro nesse começo aqui de aula, a gente vai falar do processo do trabalho, que tem justamente essa natureza aqui de um processo especial, que é diferente da Justiça Comum. Tá bom? Então, aqui, a competência da Justiça do Trabalho, a área de atuação da Justiça do Trabalho é o das ações que envolvem as relações de trabalho, as relações de emprego, tá certo? Que a gente tem estudado. E esses processos, justamente porque eles envolvem esse tipo de relação, eles acabam deslocando a competência que seria da Justiça Comum e essa competência vai para a Justiça do Trabalho. Então vamos ver agora como que é essa estrutura com mais detalhes, olhando especificamente para a Justiça do Trabalho. Quando eu vou entrar com o processo, eu preciso fazer a seguinte pergunta: qual o juiz que vai julgar o meu processo? Bom, se nós estamos falando aqui de uma relação de trabalho, uma relação que envolve esses assuntos que nós estudamos no nosso curso, então você já sabe que você não vai entrar com uma ação na Justiça Comum, você vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, certo? Agora,
Tem Justiça do Trabalho, como eu falei para você, aqui em São Paulo, tem em Campinas. Você pode entrar em diferentes municípios com diferentes juízes. Então, como que você sabe qual é o juiz que vai julgar o seu processo? O juiz de qual cidade, de qual lugar, né? E aqui você tem que ver essa regrinha importante de que o juiz que vai julgar a causa é o juiz do local em que foram prestados os serviços, tá bom? Então, é o local da prestação de serviços. Então, esse vai ser o juiz competente, né, que a gente fala, competente porque ele tem essa área de atuação, essa jurisdição sobre aquela relação de trabalho. Então, ainda que o empregado tenha sido contratado em outro lugar, o juiz que vai julgar o processo é o juiz do local onde o serviço foi prestado. Então, imagina que você foi contratado em São Paulo, mas prestou serviços no estado do Tocantins. Então, é lá onde foi prestado o serviço que você vai entrar com a ação e não no local aqui onde foi feita a contratação, tá bom? Existem outros casos aqui excepcionais que acabam criando exceções, né, regras um pouquinho diferentes, que é especialmente aqui na situação em que o trabalho é executado em mais de um lugar. E aí, a pessoa que está entrando com a ação pode propor no domicílio, no local onde ela mora, tá bom? Então, se você, por exemplo, era um viajante, trabalhava em vários lugares, viajava pelo Brasil fazendo várias visitas, né? Então, aí você pode entrar com a ação em local diverso do da prestação de serviços, justamente porque você prestou serviços em vários lugares. Nós temos aqui como órgãos da Justiça do Trabalho a primeira instância, né, que é onde você começa com o processo, onde você entra com o processo. A primeira instância é composta pelos juízes de carreira, juízes do trabalho. Então, é um juiz que julga o processo sozinho, e aí ele que vai receber o processo no começo, vai produzir as provas, vai analisar o direito e vai dar uma sentença que vai ser favorável ao reclamante, que foi a pessoa que entrou com a ação, ou então favorável ao reclamado, que foi a pessoa que teve a ação interposta contra ela, tá certo? Então, a pessoa que está se defendendo. Na nossa legislação, existe a previsão de recursos. O que são recursos? Recursos são maneiras que a lei prevê para você poder questionar a decisão do juiz. Pode ser que aquele juiz você entenda que ele deixou de analisar uma prova, pode ser que aquela juíza não considerou uma regra do contrato que você entendia que era importante, pode ser que você discorde das decisões que ela tomou. E aí a lei prevê que você tem a oportunidade de ter o seu processo revisto por outros juízes, outras juízas. Né? Então, você vai fazer isso, vai fazer esse questionamento, digamos assim, daquela decisão para um órgão que está hierarquicamente acima daquele juiz ou daquela juíza. E esse órgão, no caso do direito do trabalho aqui, das relações de trabalho, é o TRT, ou seja, os Tribunais Regionais do Trabalho. Então, como eu já falei para você, esses TRTs idealmente são um por estado, mas a gente tem situações de estados que não tem, então tem TRTs para mais de um estado, e tem estados que têm mais de um TRT, que é o caso de São Paulo. E aí os TRTs vão ter vários juízes. E qual é a diferença entre basicamente a decisão do TRT e a decisão do juiz do trabalho? É que a decisão do juiz do trabalho ele toma sozinho. Né? É um único juiz que está analisando aquele caso. Agora, lá no TRT, são vários juízes, são várias juízas que vão julgar juntos. Então, é uma decisão tomada em grupo. Por isso que a gente chama de decisão colegiada. Tudo bem? Então, é uma maneira do seu processo ser revisto por um grupo colegiado aí de juízes. Existem situações muito especiais em que aquele processo, mesmo tendo sido julgado pelo juiz, depois julgado pelo TRT, ainda merece mais discussão, porque é um caso que envolve questões mais relevantes, questões que, enfim, acabam tendo maior repercussão. E aí, a lei prevê hipóteses excepcionais de recursos que vão levar aquele processo a ser julgado uma terceira vez. Tá bom? Esta terceira vez, esse terceiro julgamento, vai levar o seu processo do TRT para o
Tribunal Superior do Trabalho. Então, o Tribunal Superior do Trabalho é um tribunal que fica em Brasília e que tem como finalidade aí julgar em última instância, e é uma instância, olha aqui o nome, extraordinária, né? Extraordinária porque justamente ela só vai caber em situações muito especiais, e aí esse TRT vai poder julgar aquele caso para justamente rever uma segunda vez, né, depois do juiz do TRT, agora vai rever uma segunda vez aquele processo. Tudo bem? E aí o TST, desculpa, como ele é um órgão que está lá em Brasília e ele tem atuação pelo território nacional inteiro, ele acaba tomando decisões que afetam todos os outros tribunais, todos os outros juízes. E essas decisões do TST são importantes porque elas ajudam a gente a entender como que é feita a aplicação e a interpretação da legislação trabalhista no Brasil. Essas decisões que o TST toma, o TST organiza em enunciados, em textos que nós chamamos de súmulas. Então, o TST toma várias decisões importantes, essas decisões são resumidas em textos curtos e esses textos são publicados na forma de súmulas. Tudo bem? Então, você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum momento. Então, as súmulas do TST vão ser justamente essas orientações gerais de como que o TST entende que deve ser a aplicação do direito do trabalho. E, às vezes, quando existe uma lacuna, existe um buraco na legislação e a legislação não é clara a respeito de um determinado assunto, então vem a súmula do TST para deixar mais nítida, mais transparente a interpretação que os tribunais dão a respeito daquele assunto. Tudo bem? Então isso ajuda a gente a conhecer melhor como que funciona a legislação no nosso país. E a ideia é que as súmulas vão também criar um tratamento mais uniforme para evitar que juízes venham a julgar processos que são parecidos de forma diferente. Tudo bem? Então, essa é uma visão geral da estrutura da Justiça do Trabalho. Agora, eu quero ver com você como que funciona um processo, em linhas bem gerais, bem rápido, para a gente ver qual que é a estrutura, como é que funciona um processo trabalhista. Aqui eu quero ressaltar com você os dissídios individuais. Dissídio é a mesma coisa que processo, né? E é uma expressão usada no direito do trabalho. Então, você pode dizer assim, bem, sem medo de errar, que o dissídio é o nome que se dá aí ao processo do trabalho. E o dissídio pode ser individual, quando um empregado está procurando, né, ou então, enfim, está querendo discutir uma relação de emprego específica aqui com o seu empregador. Então, esse é o dissídio individual, mas é possível que os sindicatos, que as organizações acabem movendo ações que vão envolver toda uma categoria. E esses dissídios vão ser os dissídios coletivos. O dissídio coletivo é aquele que vai ser tomado quando os sindicatos não conseguirem chegar num acordo e não conseguem formular aquilo que a gente já estudou na nossa aula, que é o acordo coletivo de trabalho, né, e a convenção coletiva de trabalho. Se não conseguirem formar essa convenção, este acordo, porque não teve consenso, não teve aí uma decisão que foi amigável, então eles entram com uma ação coletiva. No nosso curso aqui, a gente não deu muito enfoque no direito coletivo do trabalho. Então, eu não vou falar muito nessa aula aqui sobre processo coletivo. Isso aí a gente pode depois discutir. Se alguém tiver algum interesse específico, a gente pode falar sobre isso mais para frente. Mas, de qualquer forma, aqui na aula eu quero falar com vocês a respeito dos dissídios individuais que acontecem quando o empregado ou o empregador vão discutir um contrato de trabalho específico. Aí o que acontece? Vamos lá, digamos que você estava lá com o seu empregador, estava tudo bem, mas aí você sentiu que teve algum descumprimento contratual e com isso você entendeu que era o caso de entrar com um processo trabalhista. Então imagina que o seu empregador começou a deixar de pagar o seu salário, depois de algum tempo parou de pagar o salário, ou então parou de pagar férias, está te devendo férias, ou então digamos que aconteceu aquela situação que a gente viu logo no comecinho do curso, né? O Tício trabalha como estagiário, né? O nome do cargo dele é estagiário, mas ele trabalha como empregado, na verdade. Né? Ou então ele trabalha como se fosse um autônomo, mas no fundo ele é empregado. Imagina todas essas situações que a gente falou na aula, todos esses conflitos que podem surgir. Então a pessoa que se sentiu
lesada, se sentiu prejudicada, se sentiu injustiçada, vai lá se dirigir à Justiça do Trabalho para pedir justamente que o juiz reconheça um direito que aquela pessoa tem. Como que você faz isso? Bom, se você quer que o juiz, se você quer que a juíza reconheça um direito que você tem, concorda comigo que você vai ter que fazer um pedido? Então você vai lá pedir para que a juíza reconheça um direito. É justamente isso que acontece na petição inicial. Então o que é a petição inicial? Petição inicial é o documento que dá início ao processo e que representa justamente esse pedido inicial que a pessoa está fazendo para a juíza, para o juiz. Tudo bem? Então você vai lá, entra aqui com esse documento, que na Justiça do Trabalho pode ser escrito ou pode ser oral. Então, pode ser que você faça por escrito, então você escreve lá, fundamenta o seu pedido e apresenta por escrito para fazer um protocolo, ou a Justiça do Trabalho tem uma previsão interessante que você pode ir pessoalmente ao fórum e pode fazer uma petição oral que vai ser redigida por um servidor lá do fórum, e aí vai protocolar aquele documento que foi redigido lá pela pessoa do fórum. Né? Então a gente pode ter a petição escrita ou oral, e essa petição pode ser apresentada pelo empregado com ou sem um advogado assinando aquela petição, né? Com ou sem um advogado dando assistência para aquela pessoa. Então isso aqui muita gente não sabe, né? Muitos alunos se espantam quando eu falo isso, mas na Justiça do Trabalho o empregado não precisa de um advogado. Tá certo? Então eu posso, se eu sentir que eu não tenho condições de pagar um advogado e eu entendo que uma injustiça foi feita, isso não vai me impedir de entrar com a ação. Então eu posso ir direto no fórum e entrar com uma petição inicial oral lá para o servidor do fórum. Eu não preciso nem ter um advogado, nem ter contratado um advogado. É lógico que se você tem um advogado, você tem um aconselhamento jurídico mais adequado, né? Mas a ideia de você não ter que ter um advogado, não precisar de um advogado, é porque isso facilita o acesso que você tem à justiça, ao judiciário. Né? Na justiça comum não é assim, né? Não, se você para entrar com uma ação no Tribunal de Justiça precisa de um advogado. Né? Agora, na Justiça do Trabalho não precisa. E essa petição inicial, ela vai precisar ter aí uns requisitos, né? Então, não é porque você não tem advogado que ela não tem formalidades. Olha, a petição tem que apresentar os fatos, então você tem que dizer o que aconteceu, tem que ter fundamentos jurídicos, então você tem que dizer o que você acha que você tem direito, né? E você tem que fazer um pedido. Então você tem que falar algo do tipo: senhor juiz, senhora juíza, os fatos. Eu trabalho para a empresa do Tício e a empresa do Tício parou de pagar os salários. Você apresentou os fatos. Aí tem aqui os fundamentos jurídicos. Você vai dizer o seguinte: olha, a legislação trabalhista diz que o empregado tem direito ao salário e que o salário não pode ser descontado, não pode ser retido injustamente pelo empregador. Beleza? Aí você faz um pedido. Sendo assim, senhora juíza, quero que a senhora reconheça que o Tício me deve meu salário e quero que você condene o Tício a pagar o salário para mim. Beleza? Bem simplesinho. Estou falando bem simples para ficar um exemplo bem fácil, né? Aí, depois que você apresentou esses elementos, você vai dizer qual é o valor da causa. Então, qual é o valor que você está pedindo? Qual é o valor que envolve esse processo? Ah, olha só, o meu salário é de R$ 1.000 e o Tício já está sem me pagar há 6 meses. Então, o valor da minha causa vai ser aqui R$ 6.000. Tudo bem? E aí você vai indicar no processo também quem são as outras partes que vão atuar naquele processo. Então você vai ter que mostrar na petição que você está discutindo, que você está pedindo aquele salário, por exemplo, da empresa do Tício. Então você vai ter que indicar para a juíza, para o juiz, qual é a empresa do Tício, dar os documentos dela, os dados que ela tem, onde que ela fica, justamente para que eu possa identificar qual é a empresa que você está falando, né? Então aqui eu preciso poder identificar as partes, até porque a gente vai ver que o próximo passo do processo vai ser o judiciário perguntando agora para o Tício se defender, tá certo? Então você vai ter que preencher todos esses requisitos para que o seu pedido inicial tenha seguimento e possa virar um processo.
Se tiver problemas, digamos que você deixou de cumprir um desses requisitos, o juiz vai abrir um prazo de 15 dias para você corrigir. E essa correção a gente chama de emenda. Então, você vai lá e dá uma emendada na petição para corrigir algum erro que tinha. Tá bom? E, além disso, antes do reclamado ser citado, né, então antes do réu, da pessoa que está sendo reclamada ali, ser citado, citação é o ato que vai chamar aquela pessoa a participar do processo. Então, antes da citação, ainda é possível que você modifique a petição inicial. Então, digamos que você fez um pedido de salários contra o Tício, e aí, antes do Tício ser chamado para se defender, você lembrou que esqueceu de pedir férias. Então, você vai lá e fala, também quero férias. Então, antes da citação, antes que o Tício seja chamado aqui para o processo, você pode alterar o pedido, pode alterar aqui a inicial. Tá bom? Então, você foi lá e apresentou a petição inicial, foi protocolada lá no processo. Aí, essa petição inicial vai ser recebida pelo juiz, lá pelos servidores lá do fórum, né? E aí, estando de acordo, preenchendo esses requisitos que a gente acabou de ver, nós vamos fazer a citação do reclamado, do réu, da pessoa que está se defendendo. Então aqui vamos chamar o Tício, a empresa do Tício, para se defender, justamente porque agora você tem um pedido contra ela, então o Tício tem que poder responder ao pedido que você acabou de fazer. Então agora o Tício vai ser citado, então vai chegar lá uma cartinha no endereço do Tício, dizendo, olha, senhor Tício, senhora Tícia, está aqui uma ação trabalhista que está sendo movida contra o senhor, contra a senhora. Tudo bem? Defenda-se. Então, essa defesa vai ser apresentada pelo Tício na forma de uma contestação. Então, uma vez que o Tício foi citado, ele vai ter um prazo para se defender, e esse prazo é feito lá na contestação. Então, o que é contestação? A contestação é o mecanismo de defesa do reclamado. É nela que o reclamado vai apontar todos os fatos e todos os fundamentos jurídicos que podem afastar a pretensão, né, o direito pretendido pelo reclamante, pela pessoa que entrou com a ação. Então, esta contestação, o Tício vai preparar e ele vai levar para o juiz lá no dia da audiência, tá bom? Ou então pode apresentar antes da audiência também por escrito, se for apresentada por escrito a contestação. É interessante você ver o seguinte, imagine que o Tício realmente ele reconhece que deixou de pagar o seu salário. Ele pode reconhecer que estava errado e dizer assim, olha, não, realmente estou devendo aqui, vou pagar o seu salário? Pode, perfeitamente. Então, o réu aqui ele pode abrir mão da sua defesa, né? O reclamado pode abrir mão da sua defesa e pode já de imediato reconhecer o pedido do autor, né? O pedido do reclamante. Agora, se não for o caso, se o réu entender que o reclamante não tem razão, então aí ele vai preparar a sua defesa e agora vai querer discutir com você, disputar com você o pedido que você está fazendo. E é aí que vai se instaurar o conflito. Você quer uma coisa, você tem um interesse, e o Tício quer outra coisa, ele tem outro interesse. Então agora, cada um de vocês tem que apresentar aqueles elementos, aqueles argumentos para o juiz, e aí o juiz vai se convencer de quem está certo, de quem está errado. No processo do trabalho, essa discussão toda se dá num momento que se chama audiência. Então, a audiência é um ato público que vai concentrar, que vai reunir a grande parte dos atos processuais que são praticados pelo reclamante, pelo reclamado e pelo juiz no processo. Então, na audiência, na data marcada pelo juiz, as partes vão se reunir lá no fórum e vão apresentar os seus argumentos e vão produzir as provas, né, que vão sustentar os seus argumentos, com o objetivo de convencer o juiz de que essas pessoas estão com a razão. Né? O autor, o reclamante, vai querer justificar por que o seu pedido tem fundamento, por que ele tem razão, e o reclamado, o réu, vai mostrar por que o autor está errado no pedido que está fazendo. Na audiência, eu pus aqui uma foto da sala de audiência para você. O juiz fica sentado aqui na ponta, né? Então, fica sentado aqui
na ponta da mesa, né? Então o juiz fica sentado aqui. E você vê que tem uns computadores, né? Então, aqui do lado pode ser que sente aqui uns servidores que vão auxiliar o juiz no trabalho, né? Aí você vê que na mesa aqui tem uma mesa comprida e as pessoas vão se sentar, tem um monte de cadeiras aqui. Então, os advogados das duas partes vão sentar aqui. Então, os advogados aqui do reclamante e do reclamado vão se sentar aqui, né? E também os próprios reclamantes e reclamados vão sentar aqui nessas cadeirinhas aqui desse lado. Então, as pessoas sentam, né? Fica uma de frente para a outra aqui e vão justamente apresentar os seus argumentos todos. E o juiz fica nesta posição aqui no centro e você percebe que o juiz justamente está aqui no meio, né? Representando aquilo que eu falei para você no começo da aula. O juiz é imparcial, ele não está do lado de nenhum dos dois. Ele está no lado de quem tiver ali razão. Então, por isso que o juiz não fica mais perto de um ou mais perto do outro. Fica aqui no fundo da sala, no meio da mesa aqui de audiência. Tudo bem? E aí as partes vão ficar sentadas aqui na frente um para o outro e vão apresentar os seus argumentos. Então vamos ver agora como que funciona, qual que é a estrutura formal aqui da audiência. Então a audiência começa com o pregão. O pregão é justamente a chamada das pessoas para a audiência. Então você recebe lá uma cartinha dizendo que no dia 10, às 9 horas da manhã, você tem que estar lá no fórum para participar da audiência do seu processo. Então, naquele dia marcado, naquela hora marcada, um servidor lá do fórum vai chegar e você vai estar lá sentado no corredor esperando a sua vez, né? E aí o servidor lá vai chegar e falar assim que está sendo iniciada a audiência do processo tal, tal e tal, e convocando as partes para se apresentarem. Se o autor, por exemplo, não foi, então imagina que o autor fez o pedido, o reclamante fez o pedido, eu quero lá meus salários atrasados, no dia da audiência não foi, não apareceu. Não apareceu e não deu justificativa. Então, se aquela pessoa que fez o pedido não foi, o processo vai ser encerrado, vai ser extinto, tá bom? Lógico que você pode faltar se você tiver uma justificativa, né? Então aí você vai ter que apresentar para o juiz uma razão importante aí mostrando que você faltou porque, digamos, você sofreu um acidente de carro e estava no hospital, não pôde ir. Então, isso lógico que você vai remarcar a audiência. Agora, você não pode falar aí que faltou porque o seu time de futebol jogou na noite anterior e você perdeu a hora. Não pode fazer isso, tá certo? Então você vai perder o processo porque você não foi. E digamos que o reclamado não vai, o réu não vai. Então, se o réu não vai, acontece aquilo que nós chamamos de revelia. O que é a revelia? A revelia funciona assim: o autor faz o pedido, o réu tem a possibilidade de se defender. Se o réu não vai lá no fórum naquele dia da audiência, então ele vai perder a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Então, o juiz vai considerar que aquilo que o autor está afirmando é a verdade, tá bom? Isso não quer dizer que o autor vai ganhar. Pode ser que o autor faça um pedido tão absurdo que o juiz fale que não, você não tem razão, você está fazendo um pedido absurdo. Né? Então o juiz também não é bobo. Agora, se você está falando, por exemplo, que você fez hora extra todos os dias, e o réu não foi lá se defender, o reclamado não foi lá se defender, então o juiz vai entender que de fato você fez hora extra todos os dias, porque não tem como o juiz, entende, se o réu não foi se defender, então o juiz vai entender que o que você está afirmando é a verdade, os fatos que você alegou são verdadeiros. Tudo bem? Então, começou o pregão, as pessoas são convocadas à sala de audiência e vão se sentar lá na mesa, como eu mostrei para você no slide anterior. Então, senta o juiz lá no fundo, no meio, e as partes sentam cada uma num canto. Aí, o juiz vai fazer aquilo que ele é obrigado a fazer por lei, que é a primeira tentativa de conciliação. Então, a primeira coisa que a juíza tem que fazer quando ela começa o processo é perguntar para o autor e para o réu, para o reclamante e para o reclamado, se existe a possibilidade de a gente conversar aqui uma conciliação. Então, a juíza vai falar assim: olha, aqui o autor está pedindo salários.
Ô Tício, você não acha que a gente podia aqui discutir uma maneira de você pagar os salários que você está devendo? Né? E a ideia de uma conciliação é porque quando existe uma conciliação, as partes acabam chegando num acordo que seja mais benéfico para elas. Né? Então pode ser que o Tício concorde em pagar os salários, parte dos salários que estão atrasados, e você concorde em abrir mão de parte daqueles salários para que você consiga receber logo, consiga receber mais rápido. Né? Então a conciliação é melhor porque se as partes chegaram num acordo, elas acabam tendo mais boa vontade em cumprir o acordo que elas chegaram. Né? É diferente de chegar lá um juiz e mandar você fazer uma coisa que você não queria. Então é mais vantajoso para todo mundo se for possível uma conciliação. Agora, muitas vezes não tem conciliação, porque de fato cada um tem uma visão diferente dos fatos e acha que está com a razão. Então aí vai começar a defesa do reclamado. Então, a próxima fase é a defesa. Então, lembra que eu falei para você que você apresentou a petição inicial para o juiz? Então, agora é o momento em que o reclamado vai se defender, vai apresentar a sua defesa. Então, o Tício vai dizer que, que pagou o salário para você, que você está mentindo, que, enfim, tem lá os recibos, enfim, alguma coisa assim. Então, ele vai apresentar a defesa. Lógico que, como o Tício acabou de apresentar a defesa, então você teve o primeiro argumento quando entrou com a ação, agora o Tício se defendeu. Lógico que o Tício, quando se defendeu, vai trazer uma série de argumentos, uma série de alegações novas que você não teve a oportunidade de se manifestar ainda. Então aí, a terceira fase aqui, né, ou melhor, a quarta fase aqui que a gente vai ter é a réplica. Então, na réplica, é a vez do autor, do reclamante, se defender aqui das alegações novas que o reclamado fez. Então você percebe que o processo é sempre uma pessoa alega, a outra pessoa se defende, uma pessoa alega, a outra pessoa se defende. Isso nós chamamos de contraditório. Então, sempre que alguém faz uma alegação nova, a outra parte tem a possibilidade de se defender daquela alegação. Então, se na sua defesa aqui o Tício apresentou algum fato que seja extintivo, impeditivo ou modificativo do direito aqui do reclamante, então o reclamante vai ter a possibilidade de se defender apresentando uma réplica. Ok? Então, agora, uma vez que o reclamado falou, o reclamante fez o pedido, o reclamado se defendeu, e agora o reclamante, de novo, se defendeu das alegações aqui do reclamado, então agora já vimos, enfim, várias vezes cada um falou por que entende que está com a razão. É muito bom você falar, mas fala e precisa mostrar que está com a razão, tá certo? Senão fica a palavra de um contra a palavra do outro. Então a gente vai precisar do quê? Vai precisar de provas. Então a próxima etapa aqui da audiência é a etapa que nós chamamos de instrução. O que é instrução? Instrução é a fase da audiência que vai produzir as provas. Então, é o momento em que você vai apresentar aqui, por exemplo, uma testemunha, um perito, é o momento em que você pode trazer alguém para respaldar, fundamentar a sua versão dos fatos aqui. Tudo bem? Essa fase de instrução, como regra, ela vai ser feita na própria audiência. Então, você já leva as testemunhas, você já leva as provas que você tem para apresentar para o juiz, para apresentar para a juíza naquele dia mesmo. Tá certo? É possível aqui que seja necessário suspender a audiência. Digamos que a juíza entende que é necessário fazer uma perícia, então o perito precisa ser nomeado e precisa fazer uma verificação lá no local da empresa. Ou então vai precisar fazer uma perícia contábil e essa perícia não dá para fazer na hora, né? Vai levar um tempo para fazer. Então é possível que a instrução acabe suspendendo a audiência nesse momento e essa audiência vai ter que ser remarcada para outro dia, né? Mas o ideal não é que isso não aconteça. O ideal é que os documentos sejam todos prontos e sejam apresentados, as testemunhas todas apresentadas naquele mesmo dia lá no processo. Tudo bem? Agora que a gente já teve. Então, a gente já teve aqui. As partes já se manifestaram, as provas já foram produzidas, então agora existe a última fase aqui que vai encerrar a discussão,
que é a apresentação das razões finais. Então, agora, o reclamante e o reclamado têm a oportunidade de fazer as suas últimas alegações, as suas últimas afirmações, para a gente encerrar a audiência. Uma vez que elas apresentaram as razões finais, as alegações finais para encerrar a sua participação na audiência, a juíza vai ser obrigada a fazer uma segunda tentativa de conciliação. Então, a lei obriga que exista no processo, na audiência do trabalho, duas tentativas de conciliação. Uma no começo, antes da defesa do reclamado, e outra no final, depois da produção de provas e depois das razões finais. E por que isso? Porque pode ser que ao longo da audiência, depois que já deu aquela, que cada um lavou a sua roupa, está todo mundo com a roupa lavada, está todo mundo cansado da audiência, as pessoas já estão mais calmas, já desabafaram, e pode ser que naquele momento final elas estejam dispostas a chegar num acordo. Então, por conta disso, a lei prevê essa segunda tentativa de conciliação, que às vezes também dá certo, Porque, como eu disse para você, se as pessoas conseguem chegar num acordo, é sempre melhor. Não chegaram num acordo, então aí o juiz vai dar a sua sentença. Então vai falar assim, bom, já que ninguém chegou no acordo, então eu, juiz, vou ter que decidir quem está certo. E aqui eu vou dar uma sentença dizendo que o reclamante está certo, dizendo que o reclamado está certo. Então, essa sentença pode ser favorável para o autor, pode ser favorável para o réu, dependendo de quem está com a razão. E aí, dada a sentença, é encerrada a audiência, e aí a pessoa que se sentir prejudicada pode, posteriormente, em outro momento, apresentar um recurso. Então, como eu falei para você, o recurso é o quê? É aquele mecanismo que você tem para poder buscar a reforma ou a anulação de uma sentença que foi desfavorável a você. Ela não forma um novo processo, mas ela começa uma nova fase do processo, que agora vai levar aquele processo que estava na primeira instância para o tribunal. Se não tiver recurso, ou se o recurso for julgado tanto a favor ou contra a pessoa que recorreu, tem início depois a fase de execução. Então, a fase de execução é aquela que vai dar cumprimento ao que foi definido na sentença ou no recurso, se teve recurso. Tudo bem? Então, aí a execução vai dar o quê? Vai dar cumprimento à decisão judicial e vai ser justamente a fase do processo que vai concluir a discussão judicial, justamente dando para a parte que ganhou o que ela pediu. Então, o reclamante pediu o salário, então é na fase de execução que o juiz vai lá e vai ordenar o pagamento. Se o pagamento não for feito, aí vai bloquear o patrimônio do réu, vai fazer uma série de coisas aí que não vem muito ao caso agora. Mas, de qualquer forma, na execução é a hora que a gente vai finalizar o processo e vai dar à parte que ganhou aquilo que ela pediu. Tudo bem? Ou então, se o réu, por exemplo, ganhou, pode ser que nem tenha execução, no sentido de que não tem mais não vai ter o que pagar. Aí a execução vai envolver só os custos do processo. Tudo bem? E aí, com isso, termina o processo, e aí as partes podem, enfim, já vai ter terminado o processo, e aí ele vai ser, depois que as partes cumpriram a decisão, o processo vai ser arquivado e está encerrado. Tudo bem? Então, essa é uma noção geral, uma visão geral de como funciona o processo. É lógico que eu trouxe aqui muito rápido, porque eu queria só apresentar aqui um raio-x para vocês, E você vê que mesmo sendo uma visão muito rápida do tema, essa aula ficou até um pouco mais longa do que o normal, Mas eu espero que isso tenha ajudado você a entender como que isso funciona, como que funciona aqui o processo. Se você ficou com alguma dúvida, tiver algum comentário, você pode escrever para mim e a gente continua a nossa discussão. Tá bom? Com isso, a gente termina esta aula, e esta é a última matéria que a gente tem no nosso curso. Então, essa aula encerra o nosso curso. Espero que você tenha aproveitado essa nossa discussão. O tema do direito do trabalho é muito interessante e sempre tem muito mais o que você estudar, e para aquilo que você precisar, você pode contar comigo, você pode sempre me escrever. Tá bom? Então, muito obrigado, e a gente se encontra por aí.